Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física, tá? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os espelhos planos. Nós vamos discutir nessa aula alguns conceitos relacionados à formação de imagem nesses espelhos, ao campo visual desses espelhos, a translação do espelho, que é ele movimentar um pouquinho, a rotação, que é o espelho girar em torno de um ponto, e nós vamos falar também da associação desses espelhos planos. Então, a nossa aula hoje ela tem um conteúdo bem extenso. Vamos lá? Começando, primeiro a gente precisa entender o que são esses espelhos. Bom, um espelho plano, ele nada mais é do que uma superfície perfeitamente polida que é capaz de refletir a luz da forma regular ou especular, tá? Daquela forma que a gente viu em aulas anteriores, que os raios incidem paralelos e também são refletidos paralelos uns aos outros, eles não são refletidos em direções distintas, tá ok? E como que a gente representa esse espelho plano? Bom, o espelho plano ele é representado por uma reta, uma vez que ele é plano, então uma reta representa ele, e vai ter risquinho de um lado e de outro lado não vai ter risquinho. O lado que tem risquinho representa as costas do espelho, a superfície opaca, onde não tem a formação de imagem. E o outro lado, oposto a esses risquinhos, representa a superfície refletora, que é onde a gente vê a formação de imagem. Vou deixar aqui do lado direito do vídeo um link para a gente entender um pouquinho como fabrica esses espelhos, como esses espelhos são fabricados, tá? Depois acessa aí e tira a curiosidade, que é muito interessante. Bom, como que são as características de uma imagem formada através de um espelho plano? São 4 características que essa imagem tem. Primeira delas, a simetria. Eu tenho um ponto objeto O e tenho um espelho. O ponto objeto O', que é a imagem desse ponto objeto, né, O, eles são simétricos. O que é isso, ser simétrico? Quer dizer, então, que o ponto O, objeto, está a uma distância D do espelho, a imagem também vai ser formada a uma distância D desse espelho, projetada para trás do espelho, tá certo? Então, a simetria corresponde à ideia de que se o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem desse objeto vai ser projetada atrás do espelho também a 10 centímetros da superfície desse espelho. A segunda característica, que tem relação com ela ser formada atrás do espelho, é chamada de natureza da imagem. A imagem pode ter natureza real ou virtual. Real é quando é formada na frente do espelho, e virtual é quando é formada atrás. No caso do espelho plano, a gente vê que a imagem está formada aqui atrás, ela é projetada atrás do espelho. Como ela é projetada atrás, a gente chama essa imagem de virtual, tá? O ponto é sempre formado, o ponto imagem é formado atrás do espelho, por isso é virtual. É uma maneira de a gente perceber que é virtual é que a gente não consegue fotografar esse ponto imagem, tá? A outra característica tem relação ao tamanho da imagem formada por um espelho plano. O tamanho da imagem aqui, ó, da mocinha, chamei de HO. O tamanho da imagem da mocinha eu chamei de HO'. O que significa isso? A altura do objeto e a altura da imagem. No espelho plano, o objeto e a imagem possuem sempre o mesmo tamanho, tá? Às vezes, se está muito longe de um espelho, você tem a sensação que essa imagem está pequena, mas na verdade é meio que uma ilusão, né? Devido à distância que você se encontra do espelho. Essa imagem se encontra muito para trás. Aí você tem a sensação de que a imagem é menor, mas não é. No espelho plano, as 3 principais características aí a imagem é sempre simétrica, a imagem é virtual e o objeto tem o mesmo tamanho que a imagem. E a última característica chama enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? Uma imagem enantiomorfa é uma imagem com uma inversão lateral. Eu gosto de dar o exemplo da mão direita e a mão esquerda. Veja, se eu pensar que aqui no meio eu tenho um espelho, a imagem da minha mão direita é a minha mão esquerda. Se eu dobro uma, encaixa em cima da outra, provando a simetria. E se eu observar o tamanho, é exatamente o mesmo, provando que a imagem objeto é o mesmo tamanho. E o caso de ser enantiomorfo? Muito simples. Se a minha mão direita não tivesse uma inversão na lateralidade, a imagem seria formada assim. Mas não é assim que ela é formada. Ela tem uma inversão lateral. Uma vez que o meu dedo, que está mais próximo aqui do meu espelho imaginário, é o polegar, a imagem do polegar vem primeiro e depois sucessivamente a dos outros dedos, fazendo a inversão lateral. Que é o que estou tentando mostrar aqui, ó, na imagem da letra F.
tá? Então, enantiomorfa significa que a imagem ela é reversa ou revertida. Ela troca a direita pela esquerda, ela tem essa inversão lateral. Bom, vamos falar um pouquinho da formação de imagens no espelho plano. Vamos considerar um objeto pontual, depois a gente faz a imagem formada por um objeto extenso, um objeto com dimensões importantes. Então, eu tenho um ponto A ali de frente ao espelho. Como que eu determino a imagem de um ponto? Para determinar a imagem do ponto, eu preciso de 2 raios, tá? Eu vou usar 2 raios e vou ver aonde esses raios se encontram. Se eles se encontrarem, ali eu tenho a imagem. Se os próprios raios refletidos não se encontrarem, eu vou observar o caminho deles se encontrando é onde eu tenho a imagem. Veja bem, o primeiro raio está em amarelo e o segundo raio está em vermelho. Observa o raio refletido em amarelo e o raio refletido em vermelho. Eles se encontram? Muito pelo contrário. Eles estão cada vez mais distantes. Então eu tenho que observar o caminho dele, o prolongamento. Eu vou pegar o raio amarelo e vou aumentar o caminho para trás e o raio vermelho o caminho para trás também. Observa que o caminho dele se encontra aqui na parte de trás do espelho. Aonde ele se encontra, eu tenho a imagem formada. Então, o ponto A forma a imagem chamada de A', atrás do espelho. E se for um objeto extenso? Um objeto extenso, a gente trata ele como se fosse pontual. Como assim? Simples. Por exemplo, o triângulo ali da imagem. A gente determina, dá nome para os vértices e acha o ponto, imagem desses pontos do vértice. Como assim, Tiago? Veja. Chamei os vértices de A, B e C. Onde está a imagem do ponto A? Está ali. Onde está a imagem do ponto B? Está de lá. A imagem do ponto C? Também. Unindo os pontos, eu tenho a imagem formada do triângulo. Beleza? Observando a inversão lateral. Bom, como eu localizo a imagem vista pelo observador através do espelho? Então, alguém está observando o espelho, está vendo a imagem, por exemplo, de um vaso de flor. Como que eu localizo a posição dessa imagem? Algumas etapas. Então, para a gente, na representação aqui, eu tenho o observador O, eu tenho o objeto P e a imagem do objeto P. Eu quero localizar aonde a imagem do objeto P está, tá? Como que eu localizo essa imagem? Bom, muito simples. O primeiro passo é prolongar o espelho, fazer esse pontilhado e achar onde seria a imagem simétrica do ponto P em relação ao espelho. Mede essa distância e marca de cá. Achei a imagem de P. O segundo passo, a gente vai unir com uma linha, P' e o objeto, o olho do observador. Então, vou traçar essa linha unindo o objeto e o observador e a imagem do objeto P. O próximo passo, eu vou desenhar um raio de luz que une o ponto objeto P até o local onde a linha pontilhada cruza com o espelho e depois ela volta em cima da linha pontilhada até o O. Então, eu tenho o raio incidente e o raio refletido. Assim, eu localizei a posição do objeto, a imagem do objeto P' aqui, vista pelo observador. Observa que para o observador poder ver essa imagem do objeto P, tem que ter uma linha ligando tanto o observador e a imagem. Bom, o próximo tema chama campo visual. Como que eu determino esse campo visual? O que é esse campo visual? O campo visual, ele é para nós uma região do espaço que pode ser vista por um observador através da reflexão da luz no espelho. Ou seja, quando você olha para o espelho, você consegue ver algo através do espelho, uma determinada região, certo? Essa região que você vê é o que a gente chama de campo visual. Como encontrar o campo visual para um observador? Ó, a primeira coisa que a gente faz é achar a imagem ou a linha do observador. Então, eu prolongo o espelho, meço com uma régua a distância do observador até o espelho e marco a imagem desse observador do outro lado. Segundo passo, desenhar 2 retas a partir da imagem do observador, passando pela extremidade superior do espelho, por uma das extremidades, e outra reta passando pela outra extremidade. Essas 2 retas aqui. O terceiro e último passo, a partir da extremidade das retas que a gente traçou, a gente vai desenhar os raios incidente e raio refletido. Veja, a partir dessa extremidade, eu vou desenhar o raio incidente, seguindo a pontilhada. Quando bate no espelho, ele volta até o olho do observador e permite ele ver aquela região. Tudo que está entre esses 2 raios incidentes aqui é o que a gente chama de campo visual. Então, esse observador, através do espelho, consegue ver essa região é chamada de campo visual.
Vamos lá? Próximo tópico. Translação de um espelho plano. Translação é quando eu pego o espelho e desloco ele para trás ou para frente em relação ao objeto. Então, eu afasto esse espelho do objeto ou aproximo. Então, primeiramente, eu tenho um observador O de frente a um espelho E. Essa é a primeira posição do espelho. Vou pegar esse espelho e vou andar ele uma distância para trás. Veja. Aqui seria a posição da imagem do objeto na primeira posição do espelho. Vou andar o espelho para trás. Então, eu caminhei o espelho X para trás. Quando o espelho caminha X, a imagem também caminha. Ela não fica mais na mesma posição. Quanto essa imagem caminha em relação ao X? É isso que nós queremos descobrir. Como que eu descubro isso? Determinando a nova posição da imagem. Veja. A distância que era somente D do objeto até o espelho passa a ser D mais o quanto o espelho andou. Consequentemente, a posição da imagem também passa a ser D mais o quanto o espelho andou. Então, aumentou a distância. O quanto aumentou? O quanto aumentou a distância entre a posição da imagem, a imagem 1, formada pela primeira posição, e a imagem 2, formada pela segunda posição do espelho. Essa distância se chama D. É isso que nós queremos. Como que eu vou descobrir isso? Apenas analisando as distâncias. Veja. Nós sabemos que o D total, esse D todo aqui, ó, ele é D mais X mais D mais X, menos D mais D. Se eu pegar toda essa distância menos essa, me dá o meu D. Concordam? Então, veja, D é igual a D mais X menos D mais D. Outra observação, eu posso fazer ali somar os fatores comuns, eu tenho que 2D mais X menos 2D. Quando eu faço a propriedade distributiva, eu tenho 2D mais 2x. 2D menos 2D, corta. Olha o que sobra. D é igual a 2x. O que dá para a gente concluir, então? Simples. Quando o meu espelho está em uma posição, uma distância D em relação ao observador, se eu pego esse espelho e afasto ele do observador X, uma X distância do espelho, o observador do espelho, o que vai acontecer? A imagem vai caminhar. A imagem caminha uma distância que é o dobro da distância de quanto o espelho andou, certo? Com isso, dá para a gente perceber o seguinte, a imagem caminha o dobro da distância do quanto o espelho andou. E esse caminhar da imagem, o caminhar do espelho é simultâneo. Então, quer dizer que a velocidade da imagem é diferente da velocidade do observador em relação à outra. A velocidade da imagem em relação ao observador, ela vai ser exatamente o dobro da velocidade do observador em relação ao espelho, ou o dobro da velocidade do espelho. Tá? A imagem sempre caminha o dobro. Uma vez que o espelho caminhou x, a imagem caminhou 2x. Então a imagem caminha com uma velocidade que é o dobro. Rotação. A rotação é um pouco complexa, mas vamos tentar. Ela é tranquila também. É complexo, mas é tranquilo. Ótimo. Né? Bom, primeiro eu penso, meu espelho estaria nessa posição, incidiria um raio incidente, eu teria um raio refletido. Tenho aqui pela lei da reflexão que o ângulo de incidência θ é igual ao de reflexão. A rotação, ao contrário da translação, eu não vou mover o espelho afastando, aproximando do objeto. Muito pelo contrário, eu vou girar. Então eu vou girar o meu espelho em relação a esse ponto aqui. Eu vou ter a posição 2, quando o meu espelho faz isso. Ó. Ele gira esse ângulo e chega aqui na posição 2, percorrendo o ângulo alfa. Perceba que na posição 1, o raio de luz incide nessa altura aqui do espelho. Na posição 2, provavelmente ele vai incidir em outra posição. Veja, ó, ele incide mais abaixo. Quando ele incide aqui embaixo, ele é refletido nessa direção, fazendo um ângulo de incidência aqui, com o normal, e outro ângulo de incidência aqui, diferente do ângulo θ. Esses ângulos não são importantes para a nossa definição. Tá? O que eu quero descobrir? Bom, se o meu espelho anda alfa graus, o meu raio de luz ele também anda uma certa quantidade de graus. Quantos graus esse meu raio de luz anda? Essa é a pergunta. E vai dizer para a gente o quanto a imagem girou também. Para isso, a gente vai tentar encontrar alguns triângulos. Veja só. Prolongando o raio refletido na posição 1, prolongando o raio refletido na posição 2, eu tenho que eles se encontram aqui nessa posição. Essa daqui seria o caminho 1 do raio incidindo no espelho 1.
Quando girou o espelho, ele girou também, ele saiu dessa posição e veio para essa, porque esse é o caminho do raio refletido quando bate no espelho 2. Então, enquanto o espelho anda alfa, o meu raio, enquanto o espelho gira alfa graus, o meu raio refletido gira beta graus. Esse beta graus corresponde a quantos de alfa? Essa é a pergunta. Aí é onde a gente vai começar a analisar triângulos. O triângulo 1 é o triângulo formado aqui, ó, que é isso que eu estou mostrando aqui com o cursor. Esse é o meu triângulo 1. Meu triângulo 1 tem o ângulo alfa, o ângulo θ e o ângulo φ. Dá para a gente perceber que a soma dos ângulos internos aqui desse triângulo tem que dar quanto? 180. Então, alfa mais 90 mais θ mais φ é igual a 180. Fazendo as contas, eu chego que o meu ângulo alfa é 90 menos θ menos φ. O que eu vou fazer com isso? Por enquanto nada, deixa separado. Vamos analisar o próximo triângulo. O triângulo 2 é o triângulo que contém o meu ângulo θ, o meu ângulo beta, desculpa, que é esse que eu estou mostrando com o cursor. Pelo mesmo processo, a soma dos ângulos internos dá 180. Então ficou beta mais 2θ mais 2φ igual a 180. Passando o 2θ e o 2φ para o outro lado, eu tenho 180 menos 2θ menos 2φ é igual a beta. Fazendo um fator comum de evidência que é o 2, olha o que a gente tem. 180 por 2 dá 90, menos 2θ por 2 dá menos θ, e menos 2φ por 2 dá φ. Esse resultado aqui que eu estou mostrando com o cursor, ele é exatamente igual a esse. Ou seja, 90 menos θ menos φ é o meu ângulo alfa. Substituindo, eu provo para vocês que o ângulo de giro do raio refletido é o dobro do ângulo de giro do espelho. Ou seja, se meu espelho andou 10 graus, meu raio refletido ele vai andar 20 graus. Consequentemente, a imagem vai girar, vai rodar em relação ao eixo do espelho 20 graus também. Difícil a dedução, né? Complexa. Mas o que você tem que memorizar? Tem que memorizar aqui. Na translação, se o espelho percorre uma distância x afastando da imagem, a imagem percorre o dobro de distância, 2x. Na rotação, se o espelho anda alfa graus, alfa graus, a imagem vai girar o dobro desse alfa graus, certo? Vamos dar continuidade aí. O último tópico é a associação de espelhos planos. A associação é quando a gente pega dois espelhos, assim como a imagem, ó, e coloca esses dois espelhos fazendo um ângulo entre si. Aí eu percebo que quando eu coloco um objeto, eu vou ver através do espelho não só uma imagem, mas várias imagens. Quantas imagens são possíveis de formar? O número de imagens possíveis de formar está aqui nessa forma. N, que é igual a 360 dividido por alfa, menos 1. Alfa é o ângulo entre os espelhos. Tá? Então, alfa é o ângulo feito entre esses dois espelhos. Menos 1 veio de uma dedução experimental. Fazendo essa conta, eu descubro quantas imagens eu vou ver através desse espelho. Agora, uma coisa importante. Se a divisão 360 graus por alfa, só essa divisão e não por menos 1, se essa divisão der um número par, significa que em qualquer posição que o objeto estiver em frente ao espelho, eu vou ter aquela quantidade de imagens formadas. Então, pode estar em qualquer posição em frente, eu vou ver, sei lá, 4 objetos formados. Se essa divisão não for um número par, for um número ímpar, ele já não pode estar em qualquer posição para você ver aquela quantidade de imagens formadas. O que tem que acontecer então, Thiago? Gente, é muito simples. O objeto, quando a divisão de 360 por alfa der um número ímpar, só vou conseguir ver aquela quantidade de imagens que eu encontrei na fórmula, só vou ver aquele tanto de imagens formadas se o meu objeto estiver sobre a bissetriz do ângulo. Tá? Então essa é a diferença. Se a divisão 360 por alfa der par, em qualquer posição ali em frente, você vê aquele tanto de imagens. Se der ímpar, o objeto tem que estar sobre a bissetriz do ângulo, senão você não consegue ver aquele tanto de imagens formado. Fechou? Combinado? Esse é o último tópico da nossa aula. Tá? Aí eu pus alguns exemplos aqui para a gente discutir rapidinho e a gente passa para frente. Primeiro exemplo. Tem uma palavra escrito Enem de frente ao espelho plano. Como que fica, qual a representação dessa imagem formada? A imagem
né, de frente ao espelho, ela é sempre em pé, ela nunca está de cabeça para baixo, no espelho plano. Então, o escrito Enem vai estar de cabeça para cima, nunca de cabeça para baixo. A gente já exclui a letra A e a letra E, onde a letra M e N estão de cabeça para baixo. Sobrou a letra B e a letra C. A letra B está muito boa. A letra C é igualzinho. Então, não pode ser. Porque você sabe que quando está de frente a um espelho plano, tem aquela inversão lateral. A inversão, a reversão, ela dá uma invertida, direita com esquerda. A região da direita é o M, a região da esquerda é o E. A imagem ficou ao contrário. O M vira esquerda e o E vira direita. Então, a alternativa correta é a B. Segundo exemplo, uma utilização, né, dessa reversão lateral aí, dessa inversão de direita e esquerda, é que nos caminhões do bombeiro e nas ambulâncias aí, de resgate e tudo mais, o escrito bombeiro e o escrito ambulância, ele está sempre espelhado, para que o motorista, olhando naquele espelho central, ele consiga ler o que está lá atrás. Segundo exemplo. Não tem. Foi mal, desculpa. Só tinha esse exemplo. Então, a nossa aula encerra aqui, tá, galera? Espero ter ajudado vocês. Depois eu vou disponibilizar uma listinha de exercícios para a gente poder discutir melhor. Um abraço e boa aula, boa semana para todos aí de aula.